Bom, como eu acabei de falar, a gente vai trabalhar com desconto, que é a ideia básica das operações que a empresa tem. Então, só para que vocês entendam um pouco da relação do desconto com os outros assuntos, para que ninguém fique só com a ferramenta na cabeça, sabendo calcular o desconto, mas não sabendo exatamente em que situação que você usa, vamos só fazer um contexto para que você se situe um pouco mais em relação a esse tema. O que é desconto? Ou qual é a operação que o desconto está inserido? Na realidade, o desconto significa, ou um exemplo de desconto, é uma operação de crédito. Então, digamos que a empresa fez algum tipo de empréstimo, parcelou esse empréstimo em vários meses, ou tem uma carência para pagar, como se fossem os processos de amortização que vocês acabaram de ver, para esse ou saque. Então, eu fiz o empréstimo e eu resolvo, de alguma maneira e por algum motivo especial, antecipar uma parcela ou um pedaço da minha dívida. Então, eu tenho um título, por exemplo, vamos pensar que eu tenho uma nota promissória a pagar com vocês, né? Vocês me fizeram um empréstimo para mim e, em contrapartida, eu assinei para vocês uma nota promissória, que venceria daqui a 6 meses. Mas eu quero adiantar para pagar hoje. Então, a pergunta é a seguinte: quanto ou de quanto seria o meu desconto e quanto eu pagaria efetivamente hoje? A gente já viu um pouco nesse sentido, a gente agora só está discutindo um pouco mais a fundo, mas nós já vimos quando discutimos valor presente e valor futuro ou montante capital. A gente vai discutir agora essa relação de juro composto e juro simples, mas no desconto. O processo é o mesmo, a ideia é a mesma, eu teria que pagar um valor no futuro, eu vou descontar agora, mas a gente vai trazer agora outros nomes para que vocês entendam a operação como um todo e possam, então, entender, além do cálculo em si, que nesse momento para nós é um ponto bem necessário, mas também para a operação como um todo no dia a dia da empresa, para que vocês vejam qual é a relação com a prática ou com um problema complexo e real que a empresa vai usar. Ok? Depois eu mando para vocês o material de descontos e também o de amortização. Vou colocar na página para vocês, mando por e-mail para WhatsApp para alguém. Mas o começo nosso é o seguinte. Ó. Aqui eu trouxe um exemplo de uma operação que envolve um critério de decisão, que é o seguinte. Digamos que eu tenho uma conta para pagar e eu posso pagar essa conta com ou sem desconto, que é o nosso assunto principal. O que significa ou qual é a implicação de pagar uma conta com ou sem desconto? O que está por trás em termos de decisão dessa operação? Então, digamos que eu tenho um título a pagar em contrapartida com algum fornecedor. Então, eu comprei um estoque a prazo, para resumir para vocês. Eu tenho duas opções de pagamento. Ou a empresa paga mais cedo, então dispõe de um dinheiro mais cedo e paga com algum desconto, por algum motivo, ou ela paga um pouco mais para frente, tendo um pouco mais de prazo para pagar, mas sem um desconto. Significaria um custo adicional que a empresa tem. Então, nós temos aqui a primeira linha de tomada de decisão. E vamos tentar entender, antes de entrar na conta propriamente dita, quais são os prós e contras dos dois lados. Bom, aqui tem um exemplo de um livro que eu separei para vocês, que é o seguinte. Digamos que eu fiz uma compra qualquer e eu tenho, digamos que nós estamos no dia 27/2, por exemplo, e eu teria do dia 27 ao dia 10, mais ou menos 10 dias, para pagar com algum desconto. Na prática, as empresas elas podem adotar vários prazos de desconto. Pode ser zero, ou você paga agora com desconto ou paga sem desconto, ou
Em alguns casos, tem uma semana de desconto para aproveitar, 10 dias, no preço à vista. Depende muito da relação que a empresa tem com o fornecedor ou com quem está tomando crédito. Vamos supor aqui que começa a contar da seguinte maneira. Eu compro no dia 27, mas começa a contar do dia 1 ao dia 10, eu pagaria com desconto. Então, minha compra foi de 1.000, mas se eu pagar agora, eu pago 980. Então, esse é um primeiro momento. Então, nesse tempo aqui, que seria para nós à vista, eu pagaria com R$ 20 de desconto. Então, eu pagaria 980. Ou, você não optando em pagar com desconto, você pagaria lá no final do período. Então, eu posso pagar lá no dia 30, pagando 1.000, ou posso pagar no máximo até o dia 9, pagando R$ 20 a menos. Durante esse prazo aqui, do dia 10 ao dia 29, não compensa pagar. Eu já perdi o desconto financeiro, então eu pago no último dia. Tá? Bom, o nosso assunto é desconto, mas a gente vai tentar entender agora a decisão por trás de pedir ou não desconto, nesse caso, de antecipar ou não uma compra. Qual seria a vantagem de pagar com desconto? Qual seria a vantagem de pagar com desconto? Bom, a vantagem ela é bem simples. Eu pago menos. Então, ao aproveitar o desconto, a empresa paga um valor menor. Então, eu tenho um custo desse meu empréstimo menor. Esse é o ponto bom. Mas qual é o lado ruim? O lado ruim é que você precisa dispor de um dinheiro mais cedo para pagar essa conta com desconto. Às vezes, a empresa não tem esse dinheiro mais cedo para aproveitar o desconto financeiro e, por conta de uma necessidade ou de uma ausência de dinheiro, ela paga depois. Então, tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto ruim é o risco. Você não ter condição de pagar agora, ou você usar um outro dinheiro para pagar, depois falta em outro lado, você acaba se endividando mais ainda e pagando um pouco mais caro até nesse caso. Então, para pagar com desconto, você tem que ter condição de pagar sem que isso interfira no caixa da empresa. Então, se eu tenho uma empresa, eu não posso atrapalhar os meus outros pagamentos e pagar com desconto, se eu poderia pagar depois. Eu tenho que ver meu fluxo de caixa, efetivamente. Qual é a vantagem de pagar lá no fim do prazo, lá no dia 30? A vantagem é que eu tenho mais tempo para pagar. Então, eu poderia gerar esse dinheiro com mais calma, sem tanta pressa, sem vender com muito desconto, mas com uma segurança maior. Paga um pouco mais caro, mas tem um tempo para pagar. Então, na prática, tem que ser uma questão de escolha. Então, a empresa escolhe pagar antes, mais cedo, correndo o risco de não conseguir pagar, mas pagando menos, ou ela paga no fim do prazo, mesmo que um pouco mais caro, mas tendo um prazo maior para gerar esse caixa, vender esse estoque, receber esse duplicado sem receber e conseguir ter no dia da conta o dinheiro no caixa disponível para pagar. O que ninguém... Isso para vocês é uma questão, imagino, bem cotidiana, bem simples de entender. E a gente pode também aplicar na nossa vida de consumidor, pessoa física. Então, você vai comprar uma roupa, você pode pagar essa roupa com desconto à vista ou parcelando com um custo adicional. Tá? Bom, o que ninguém ainda, eu acho que discutiu em alguma outra disciplina ou na vida de vocês, prática de empresa, é que existe um custo que nós temos que calcular de aceitar e pagar com ou pagar sem desconto. Nesse caso aqui, em termos financeiros, o pagar com desconto me dá um benefício de R$ 20. Tá? Agora, como é que eu vou calcular esse ganho financeiro que eu tenho?
Aqui é um ganho matemático, que o princípio básico é o seguinte: isso acontece com muitas empresas, você já deve também ter visto isso em algum lugar. Quando você fala assim, olha, o meu preço à vista é 980, o meu preço a prazo é 1.000, na realidade, o preço real do bem é 980, porque ninguém vai vender um produto com desconto para perder dinheiro. Então, o preço real, nesse exemplo aqui, é 980, não é 1.000. Então, o preço que paga todas as contas, você calculou para pagar os seus custos, despesas e ainda gerar um lucro para a empresa, é 980. Agora, quem pagar fora do prazo que eu preciso, eu vou cobrar um pouco mais. Vou cobrar 1.000. Então, a base para vocês não é 1.000 mais 980. Se você dividir, então, 20 por 980, eu dividi aqui rapidinho, 20 por 980 vezes 100, vai dar 2,04%, que é o desconto que você teria efetivamente. Agora, quanto custa você renunciar ao desconto? Quanto custa você ter mais prazo para pagar lá no fim do mês para você ver se compensa ou não compensa? Essa fórmula, nesse caso, é essa aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse. Aqui, ó, esta aqui. Esse DF é o desconto financeiro que nós temos, tá? Nesse caso, o desconto é 2%. Desconto do papel, tá? De valor de face. 100 menos o desconto é 98. O desconto é 2%. E esse N aqui são os dias que você pode esperar do dia que você perdeu o desconto, nesse caso, dia 10, até o dia 30. Então, você pode, depois que decidiu pagar sem desconto, postergar esse pagamento por mais 20 dias. O ideal, já que você não tem mais desconto, não é pagar um 11º dia, que é, por exemplo, aqui, ó, nem no 12º, que é o 12 do 3, mas pagar efetivamente no último dia, usando todo o prazo que você tem a mais, 20 dias, para você pagar essa conta com mais calma. Mas aí alguém pode me perguntar o seguinte, mas será que 20 dias faz diferença entre pagar mais cedo e pagar no último dia? Para vocês, faz diferença pagar 20 dias mais cedo? Faz diferença. Que ninguém responde, eu respondo. Faz diferença. Faz diferença. Qual a diferença? Digamos que você não tem dinheiro. A empresa não tem dinheiro nesse momento. Então, ficar 20 dias a menos devendo é melhor. Gasto menos juros. Se você pensar num valor maior de dívida, além de R$ 1.000, 50 mil, 100 mil, não é difícil você ter empresa que movimenta esse dinheiro com dívidas. Qualquer dia a menos que eu fico devendo é uma economia que você vai ter efetivamente. Nesse caso aqui, se eu aplicar essa fórmula, o custo que eu teria em renunciar ao desconto equivale a 37,24%. Mas aí a pergunta básica agora é a seguinte: bom, você tem duas opções na realidade. A primeira opção é você pagar com desconto ou sem desconto, mas o seu ainda é 37% de custo. Agora, a pergunta básica eu faço para vocês é o seguinte: qual o critério que eu vou usar? Qual é o critério de escolha que eu preciso ter para pagar isso, ou para escolher pagar com ou sem desconto? O critério é, além do 37, é o dinheiro que eu vou usar para pagar com desconto. Então, pensem comigo. Como ou quando eu teria que pagar para não gastar esse 37,24%? Opa, eu teria que pagar no primeiro prazo. Aqui, ó, tem que pagar nesse prazo aqui. Bom, para pagar nesse prazo aqui,
eu preciso dispor de um dinheiro neste prazo, mais rápido. E aí que tem um detalhe que quase nunca ninguém se atenta para ele. Ou por desconhecimento, ou porque achar que não é relevante. Mas é relevante, que é o quanto o dinheiro que você usa custa. E já deixo uma mensagem para vocês, ou uma afirmação, que é a seguinte, e que vocês vão ver muito ainda no mundo da contabilidade e da administração financeira, que é o seguinte: todo o dinheiro que a empresa usa tem algum tipo de custo, mesmo capital próprio, que seria um custo de oportunidade. Então, como é que eu vou decidir se compensa pagar mais cedo e não pagar esse custo de 37,4% ou pagar no fim do prazo? Bom, a chave é a seguinte: você vai calcular o quanto o seu dinheiro custa. E se ele custar menos que 37,4%, compensa pagar com desconto. Se ele custar mais que 37,24%, compensa pagar sem desconto. Tá? Vamos chegar a um exemplo de desconto um pouco mais próximo da nossa realidade aqui no Brasil. Não é esse ainda, mas pense uma coisa comigo. Quem porventura paga IPTU aqui em Maringá, quando chegar lá em janeiro, ele tem uma opção a escolher, ou melhor, 3 opções a escolher. Eu posso pagar com desconto no dia tanto de janeiro, ou lá no mês de janeiro. Eu posso pagar com desconto um pouco menor em fevereiro, ou posso parcelar em 12 meses. Qual é a melhor opção? Como é que você escolhe se compensa pagar a prazo ou se compensa pagar à vista? Bom, um critério de escolha é... Creio que tinha alguém entrando aqui. Sumiu. Um critério de escolha é se você tem ou não tem dinheiro. Outro critério de escolha é o quanto o seu dinheiro custa ou o que você ganha pagando mais cedo. Na época, o desconto para você pagar mais cedo o IPTU em Maringá chegou a 12%, 10%, 12%. Esse desconto compensa antecipar? Ou compensava antecipar para ganhar 12% e pagar o IPTU à vista? Ou compensava financiar ou dividir em 12 parcelas? Alguém tem uma ideia aí? Ninguém? Ah, tem um chat. Eu penso que eu estou sozinho. Vamos ver quem que me estou emocionado. Lua. Lua respondeu: se você tem disponibilidade do dinheiro, compensa pagar à vista, uma vez que 12% é uma taxa bem atrativa e poucos rendimentos cobririam isso. Resposta correta. Então, só para resumir para quem não conseguiu ler aí, eu tenho que avaliar o seguinte: tendo o dinheiro na mão, eu conseguiria ganhar 12% com facilidade ou não? Se você achar que conseguiria, então não compensa adiantar, não compensa desconto, compensa pagar em prestação. Se você achar que conseguiria, ou que não conseguiria, compensa pagar com desconto. Então, nosso ambiente é esse. Então, apesar de vocês aprenderem agora, ou irão aprender a calcular o desconto, desconto juro, o juro simples, juro composto, por dentro e por fora, mais importante que isso é vocês pensarem em como que você vai usar essa informação. Como eu mostrei para vocês semana passada, mostrei um software, um site, na realidade, que faz as contas para vocês ou para nós sobre as amortizações. Então, por mais que você não saiba fazer amortização, ou não lembre como é que você faz a conta, mas até entende o quadro se estiver pronto, eu não tenho que gastar meu tempo fazendo isso. Eu posso entrar no site e informo lá os dados e acabou.
tá? Então, compensa. Não compensa em qualquer circunstância, mas na maior parte dos casos compensa. Outro detalhe para vocês pensarem na prática também. Seguramente, o ano que vem o desconto vai ser menor que esse ano, para quem paga visto e IPTU de Maringá. Como a taxa estava em 10%, acho, no passado. Como a taxa Selic está muito baixa, está 3% ao ano, e tende a baixar mais ainda o mês que vem, por que a prefeitura daria um desconto de 10%? Então, 8 pontos percentuais a mais. Mesmo se você fosse investir em título público, você não ia conseguir ganhar esse dinheiro. Então, ela vai, com certeza, dar um desconto bem menor para quem pagar à vista. Sigam, lembrem dessa informação ano que vem, para quem paga IPTU. Tá? Bom, antes de entrar nos exemplos de desconto, eu tenho um outro cálculo para vocês pensarem, que é a famosa taxa efetiva e taxa nominal de juros. Nesse caso aqui, a representação do exemplo é um pagamento de juros pós. Então, assim, digamos que eu tenho que pagar esse 10 mil em uma parcela só. Eu posso pagar o 1.000 junto com o 10 mil lá no fim do prazo do empréstimo, ou o banco pode decidir, colocar no contrato, é um acordo que você faz ou não, aceita a condição do banco ou não aceita, autoriza ou não autoriza, é pagar os juros antecipados. A implicação de pagar antecipado é que aumenta o custo desse empréstimo. Porque se eu recebo 10, uso os 10 e pago juros de 10%, que é 1.000, sobre 10 mil, vai dar 10%. Porque eu tive condição de usar todo esse dinheiro aqui no que eu preciso. Depois eu paguei 1.000 de juros. Aqui é quando a empresa tem um score muito pequeno em relação à segurança de liquidez, que é consegue ou não consegue pagar as contas. Então, quando existe um risco maior, a empresa pode, o banco pode combinar, colocar em contrato, você pagar os juros antecipados, que é pior, né? Porque eu vou dispor de menos dinheiro, porque se eu pagasse 1.000 antecipado, eu não ia contar com os 10 mil para gastar, ia contar só com 9 mil. Então, esse é o efeito, o de baixo aqui, que você paga os juros antecipados, é o efeito contrário do que vocês viram com a amortização com carência. Se alguém lembra, deve estar lembrando aí rapidamente. O que é pagar com carência? Você não vai pagar antes, vai pagar depois. Você recebe todo o dinheiro e ainda consegue usá-lo por um tempo sem se preocupar em pagar juros. Então, ele é um exemplo bastante comum, nesse caso, mas também é um pouco comum esse exemplo número 2 aqui, especialmente para altos volumes de dinheiro, de empréstimos, eu pagar alguma coisa antecipada. Tá? Bom, então esse é o primeiro panorama que a gente vai entrar. Antes de começar com o desconto em si, vamos trabalhar um pouco com a ideia de análise, que é o meu foco principal com vocês, sem sombra de dúvida. Antes, uma pergunta clássica. Tudo tranquilo até aqui? Alguém tem que estar com uma dificuldade nessa primeira parte? Ou podemos trabalhar nesse mesmo modelo? Tá bom. E quem é que está aqui para me responder? Julio? Aí? Ó, o Julio está tomando banho. Seu nome é Julio, espanhol, ou Júlio, brasileiro? Julio ou Júlio? Vou te chamar de Julio. Julio quer dar um ar de International igual do Julio Iglesias.
Bom, esse é o nosso panorama geral, ok? No âmbito de análise financeira. E a matemática financeira está em todas as fases aqui, efetivamente. Então, depois que vocês tiverem todas as técnicas aprendidas sobre matemática financeira, financiamento, juros, investimentos, valor que o dinheiro tem ao longo do tempo, você pode e deve, cada um de vocês, ter um pouco mais de foco, não no cálculo em si, que é um trabalho que não é difícil, é mecânico, mas não é difícil, mas no modelo de análise que você tem que fazer para decidir alguma coisa. Então, pense em um caminho aqui comigo. A gente pode ver finanças empresariais, são as finanças das empresas, a longo ou a curto prazo. A longo prazo tem a ver de como a empresa usa os seus processos para construir valor para ela. O que é uma empresa de valor? É uma empresa que você consegue avaliá-la tanto em termos financeiros quanto em termos de reputação ou qualidade, que ela é uma boa empresa. E por conta desse fato de ser uma boa empresa, você pode ter relações com essa empresa. Você pode comprar uma ação, se você for investidor. Você pode usá-la como um fornecedor para você, ou você comprar dela, e aí vai. Agora, ninguém quer comprar de alguém, por exemplo, ou vender para alguém que tem problemas financeiros. Porque se eu vendo para alguém que não consegue pagar, a chance de não me pagar também é muito alta. Então, a gente tem que pensar em discutir, antes de pensar em desconto, tem que pensar em saber que as operações de desconto, elas vêm basicamente de operações de financiamento. Ninguém antecipa um título, senão, num primeiro momento, comprou esse papel, fez algum tipo de empréstimo. Ninguém antecipa o que não deve. Então, essa primeira etapa aqui, ó, ela vai discutir que existe necessidade bem completa, bem urgente, da empresa antes de financiar algum dinheiro, antes de ter uma conta para pagar mesmo que a longo prazo, consiga definir se se esse negócio que eu quero fazer é viável ou não. Vai sobrar dinheiro para a empresa ou não. Isso vocês viram lá no VPL, payback descontado e taxa interna de retorno. Eu sei que vocês viram de modo muito rápido, que não é o nosso foco agora avaliar, mas mais calcular, aprender a calcular cada uma dessas ferramentas. Comece a perceber que elas são usadas nesse momento aí dessa flecha amarela que vocês têm. Antes de financiar alguma coisa, eu preciso ter um objeto para usar o dinheiro, para gastar o dinheiro. Se esse objeto for investimento, beleza. Quero comprar um terreno, fazer uma outra casa para mim. É outro problema. Mas eu tenho noção se é viável ou não. E um segundo passo que nós se encaixamos mais é a ideia de financiamento, se for o caso. Então, se eu for comprar uma máquina nova, por exemplo, e custa muito dinheiro, eu tenho que perceber da onde esse dinheiro vem, efetivamente. E quanto ele vai custar para a empresa. Porque se ele custa muito, às vezes pode inviabilizar todo o seu ganho que você teve com esse investimento. O que você ganhou, você tem que pagar juros, tá? Bom, e aqui embaixo, para que vocês entendam um pouco da ideia completa da gestão. É você pensar, efetivamente, que todo tipo de investimento existe a variável risco e a variável retorno que você tem que levar em consideração. O risco ele é proporcional, de modo inverso ao retorno. Quanto mais eu pleiteio um ganho maior, mais eu corro risco. Quanto menos eu pleiteio um retorno maior, pretendo usar a segurança, eu reduzo um pouco o risco. Aí, qual é melhor? Com muito risco ou pouco risco? Depende da sua perspectiva de risco, dinheiro, tempo, para você deixar o dinheiro parado lá, investido ou não. E aqui são os custos do nosso dinheiro. Então, assim,
Eu falei para vocês, no exemplo anterior, que pagar com desconto ou sem desconto existem custos envolvidos. Às vezes não estão tão evidentes, mas são custos, tá? Bom, esse é o nosso penúltimo slide. E a ideia aqui é só para você pensar, para vocês pensarem, que o balanço patrimonial da empresa, que é o ativo e o passivo, eles têm, de modo bem geral, duas grandes funções. Função de financiamento, que são os passivos, empréstimo bancário, fornecedores, salários e assim por diante, e as decisões de investimento. O que vocês esperam disso efetivamente? Bom, pensa que você precisa garantir com o mínimo de erro que o que você tem vai ser útil e suficiente para a sua análise. Então, tem decisões de financiamento, como financiar, de quem, qual prazo, qual o custo, de como você vai, se for o caso, investir, quanto, de quem, a que prazo, a que taxa, e depois organizar a sua empresa, e aí também usando a matemática financeira para você calcular juros, saber que pode reduzir o que você paga de juros, o que sobra pode fazer outra coisa, então a gente já discutiu, mas só para que vocês relembrem. Então, eu tenho que pensar em gerenciar da seguinte maneira. Na medida em que as contas vencem, eu preciso ter caixa disponível para pagar. Isso vale para a empresa, tá? E eu tenho dos dois lados a variável juros, de empréstimos de terceiros, tá? Bom, agora vamos para o desconto em si. O que é desconto? O desconto significa o valor original da sua conta, que nós chamamos, e que os bancos chamam de valor nominal, valor de face a face do contrato. Como é que você acha o desconto racional? É só você pegar o valor desse empréstimo bruto, líquido, sem nenhum tipo de desconto ou de cálculo a mais de juros, e faço menos o valor descontado em reais. Simples, tá? Bem simples. Mas eu posso ter algumas variações disso. A gente já vai pensar num exemplo para fazer. Aqui. Vamos lá. É, tudo bem? Fórmula 1 é a seguinte: desconto é valor nominal menos o valor descontado. Daqui eu tenho uma decorrência, ou um rearranjo, para ficar mais fácil o cálculo, ou mais completo. Porque para calcular isso aqui, ó, tem que fazer uma conta à parte. Então, eu vou para essa fórmula aqui. Então, em desconto simples significa que você usa as ferramentas de juros simples, e esse é o chamado racional por dentro, ou desconto bancário. É isso mesmo. Eu vou usar essa fórmula aqui. Então, aqui tem a legenda na fórmula. Já vou fazer um exemplo com vocês. E se você quiser calcular, sem precisar calcular o desconto, o valor final, o valor racional, é só aplicar direto essa fórmula aqui. Tá? Bom, como é que isso fica na prática? Então, pensem nesse exemplo aí, de valor nominal de R$ 4.000 de empréstimo, título para você pagar, que só vai vencer daqui 1 ano. Então, eu vou esperar 12 meses. Ou esperaria para pagar 12 meses. Eu quero avaliar o quanto fica se eu liquidar 3 meses antes.
Eu vou pagar lá antes de dezembro, um pouquinho, 3 meses. Eu quero saber o quanto ficaria, ou quanto eu teria de desconto, efetivamente, e qual é o valor final que eu teria que pagar, ok? Que é o valor descontado. Bom, depois, quem quiser, eu volto aqui para vocês copiarem a forma, mas tem no livro. Esse material eu tirei do nosso livro de texto, desse aqui. Depois eu mostro de novo com mais calma. Eu não estou vendo o que vocês estão vendo. Então, vamos lá. Se eu quiser saber só o desconto, vou aplicar essa fórmula aqui, ó, mais completa. Então, o desconto em dinheiro foi, ou seria, se eu pagasse 380,10. Como é que eu poderia achar o valor final sem usar essa fórmula aqui? Simples. 4.000, que é o valor lá do futuro, menos o desconto de 380, eu vou pagar isso aqui. 3.616,90, que é o valor descontado. Ou aplico